Em relação ao Neymar, é assim, cara, vamos lá. Vamos entender o lado psicológico da história, né? O Neymar não joga há muito tempo. Não joga há muito tempo. Sempre que ele saiu na imprensa, que foi notícia, nesse tempo todo que ele está fora, foi ruim. Não foi nenhuma vez legal. Foi sempre ruim. Posicionamentos, opiniões, apoios, né? Foi sempre ruim. A imagem dele não é boa. Aí, o que acontece? Ele não está na seleção. Tem uma dúvida, né, na opinião pública, entre se ele tem que voltar ou não voltar. Eu acho que ele tem que jogar primeiro, né? Porque ele não joga há muito tempo. Depois se discute se ele tem que voltar ou não voltar. Mas a discussão ainda antes de jogar é essa. Tem que voltar, não tem que voltar. Ele não é uma unanimidade mais, né, na seleção brasileira. Nem no futebol, ele não é unanimidade. E aí, o cara pensa, né, eu preciso estar presente para as pessoas, para todo mundo me ver, né, perto da seleção. Aí o cara vai. Eu não acho errado isso, porque na minha época, quando a seleção jogava na Europa, eu conhecia vários jogadores brasileiros que não estavam sendo convocados, que viajavam até o hotel da seleção num outro país para estar ali. Para estar ali, para o treinador ver. Beleza, ok. O Neymar foi para lá. Só que o Neymar, ele não consegue ser só mais um. Ele não seria só mais um, mesmo que ele tivesse quietinho lá. A imagem, a câmera ia pegar o Neymar lá, vendo o jogo, com terno, paletó, ou com bermuda que tá calor, ou qualquer coisa ia pegar o Neymar ali, mesmo ele quietinho. Não, ele faz questão, ele gosta de aparecer. O Neymar, a vaidade dele é excessiva. Então o Neymar necessita de aparecer. O Neymar necessita de ser notado. O Neymar precisa, para o ego dele, as pessoas falarem dele e saberem onde ele está. Ele se alimenta dessa vaidade que, cara, tudo que é excessivo é doentio. Ele se alimenta dessa vaidade. O ego dele é maior do que ele. Então ele vai lá, fantasiado, como o PVC falou, de artista, né? Ele vai fantasiar de artista, ele não vai como um jogador, ou um jogador que pode voltar para a seleção. Não, ele vai como artista. Né? Aí a segunda parte. Ele sabe que a câmera vai filmar ele. Ele sabe que qualquer reação dele vai ser filmada. Então ele faz questão de fazer reações para a imagem, para a câmera filmar. Nada é natural, nada é espontâneo, nada é sentimento. Me ligaram, né? Me ligaram, né? Pessoas que não me conhecem, as pessoas que não me conhecem. Ligaram de novo, olha lá. Que não me elas ligam, sabe? Então, assim, ele tem essa necessidade, ele se alimenta do ego e da vaidade dele. E ele sabe que a câmera vai estar nele, qualquer tipo de reação, então ele faz caras e bocas. Caras e bocas. Ah, perdeu um gol. Ah, sabe? Cenas. O Neymar representa. O Neymar, ele atua. O Neymar é um ator. Dentro, fora de campo, acho que dentro da casa dele, sozinho. Eu acho que ele, quando ele olha no espelho, ele se faz uma pose. E aquilo que ele fez é muito antiético. Ele não é um ex-jogador. Ele é jogador de futebol. Você fazer questão de fazer uma crítica ao treinador da seleção brasileira, sabendo que ele está sendo filmado, cara, você tá lá vendo o jogo, o Dorival tira o Vinícius, você não gosta, você se surpreende, mas você é jogador, sei lá, a sua reação é o rosto, né? Você faz uma cara assim, então. Agora, o cara faz questão. O Vini, pra filmar, cara, desculpa, cara. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas ele tá lá atuando. Ele foi pra Copa América para atuar. Sabe? Atuar, deixa eu só explicar que é atuar. Na psicologia, né, no tratamento psicológico que as pessoas fazem, atuar é quando você finge. Você está atuando, você está fazendo uma cena. Você está fazendo tudo que você está fazendo é pensado, é de propósito, então você se prepara para fazer aquilo. Isso é atuar na vida normal. Né? Aí tem que falar que, porque atuar, as pessoas vão pensar que é o ator de cinema, ator de novela, né? O teatro, você atua. Mas não é esse, não é uma atuação profissional. É uma atuação jogada atuada, entendeu? Perfeito. Ele atua. O Neymar atua. Sim.
Ele foi lá no vestiário depois do jogo e tal, né? Do jogo contra a Costa Rica na Copa América. Ele tá lá com jogadores de basquete que ele é amigo e Uma etc. Ó, a coisinha, só mais Carolina uma aqui. coisinha, só mais uma coisinha. Por exemplo, a seleção brasileira está jogando lá, né? Tudo bem, não foi bem, mas a seleção brasileira está jogando. Quem é a notícia? Qual é a notícia? Não são Sim, jogadores, não é nada. É a presença do Neymar lá em cima. É isso que ele quer. Ele tira o foco da seleção brasileira para ele. Ele puxa a atenção que deveria ser para o futebol para ele. Entendeu? É é. isso. Ó, a Carolina Santos, ainda sobre a história do estádio do Flamengo, fala: pensando sobre o estádio do Fla, sufoco mesmo vai passar o Flu. Não banco o Maracanã sozinho, que o que vende de ingresso não paga os custos dos jogos, e nem contar com o Vasco pode. Também é uma questão para o Maracanã, né? A médio prazo, se o Flamengo sair do Maracanã mesmo, oficialmente, o que será do Maracanã, né? Como é que vai virar tipo um Wembley brasileiro? Mas a gente já falou sobre esse assunto. Mauro, você pode falar do Neymar, a presença do Neymar, se você quiser, mas principalmente sobre o que você postou aqui no seu blog, no UOL, que é sobre o que o STJ definiu ontem, que é a questão da descriminalização do porte de maconha. E você postou um texto escrito: descriminalizada, até quando a maconha será considerada doping no esporte? Acho que esse é um debate importante, Tirone, porque existem especialistas que defendem arduamente a tese de que o uso da maconha, até o uso até medicinal, né, ele pode ser benéfico e não prejudicial, e de que não há qualquer tipo de benefício atlético, né? Então, no momento que você tem vários países legalizando, descriminalizando, agora o Brasil, né, dando esse passo, são várias nações que já deram o passo nessa direção. Eu acho que o esporte está um pouco atrasado nesse debate. A WADA, que é a agência de controle antidoping, né, ela mantém uma posição que me parece um pouco antiquada. Pelo menos eu não sou um especialista para poder debater o assunto, mas você lendo, você encontra várias defesas de teses favoráveis à retirada da cannabis como um agente dopante, digamos assim. E eu vejo muito pouco debate sobre esse assunto. Muito pouco. Inclusive, até eu escrevo aí no texto, o UFC removeu da lista de agentes que são considerados doping a maconha, a cannabis. Por quê? Porque chegou a essa conclusão de que não tem nenhum tipo de benefício o atleta que eventualmente venha a utilizar. Então, acho que é um debate que é necessário. O esporte está um pouco parado com relação a isso. Acho que é uma discussão necessária e importante. Né? Eu concordo com você. Não tem ganho de performance, né? Você pode ter uma Isso. questão que faz mal para a saúde, o que quiser, mas ganho de performance, evidentemente, não tem. E ontem o STJ descriminalizou a maconha. Casão, você tem uma pérola do rock para nos mostrar. Eu peguei duas coisas aqui, que é uma o movimento contra a cultura e o outro é uma cultura pop. Duas coisas bem interessantes. A primeira é o seguinte: é um musical que estreou em 67 na Broadway, o musical Hair. Tá vendo? Aqui, ó, Hair. Ó, Esse esse é um aqui, clássico. esse aqui é um filme, né? Esse aqui virou um filme, foi adaptado para um filme de 1979. Eu fui no cinema assistir quando foi lançado Assisti. aqui no Brasil. Foi um clima maravilhoso dentro do cinema, era aquele negócio de hippie mesmo, sabe? O movimento hippie conta a história do movimento dos anos 60, é uma história interessante de um cara do interior dos Estados Unidos que vai se alista para a guerra do Vietnã e ele vai de ônibus até o quartel e ele dá uma parada em Nova York para conhecer Nova York. E vai para o Central Park e conhece um grupo de hippie. E os hippies querem convencê-lo a não ir para a guerra, né? Porque o movimento hippie era contra a guerra do Vietnã. E tentam mostrar Isso. para ele tudo que é legal na vida. Tudo que a vida te oferece de divertido, de bacana, de legal, de liberdade, e tentam convencê-lo a não ir para a guerra do Vietnã. É um musical maravilhoso. O musical esse filme aqui é dirigido pelo Milos Forman, mas o documentário é do James Rado e Jeremy Hangman. Foi de 67. Aqui no Brasil também teve uma adaptação nos anos 60, Armando Bogos, Sônia Braga, Nuno Leal Maia e outras pessoas no elenco. Esse é o filme.
musical Hair, dirigido por Milos Legal. Forman, de 1979, eu vi no cinema. Parecia que a gente estava no Central Park mesmo, dentro do cinema. Esse aqui é maravilhoso. Muito E bom. agora, eu quero mostrar um filme, né? Que é da cultura pop. E a cultura pop até hoje vai ser para sempre. São dois personagens dos anos 20, dos anos 30, que ficaram para a cultura pop mundial. São dois personagens falados até hoje, que é Bonnie e Clyde, uma rajada de Nossa, eu tava balas. pensando, você começou a falar, eu falei, vai Ah. falar de Bonnie e Clyde. Boa. É Bonnie e Clyde. Esse aqui é o Warren Beatty, a Faye Dunaway, a Jenny Hackman, né? Tem também a atriz Stelle Persson, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante com esse filme, de 1969, que conta a história, obviamente, de Bonnie e Clyde, dois bandidos, né? Assaltantes de banco, mas também assassinos, da década de 20, da década de 30. Foi aí que surgiu, né, o FBI. Foi a primeira perseguição de um grupo federal de polícia americana atrás dos gangsters daquela época. Tinha Dillinger, sabe? Tinha vários. Al Capone. E Bonnie e Clyde fazia parte desse daqui. É de 69, faz parte da cultura pop esse filme, e faz parte da cultura pop os dois personagens, Bonnie e Clyde. Sensacional. Você sabe que eu sou fascinado pelos gangsters dos anos 20 dos anos 30. Eu pesquiso, eu conheço a história de um monte deles. Porque, Ó, que legal. cara, é uma coisa muito interessante a história desses caras lá atrás. Lá atrás, Sim. né? Os caras assaltavam um banco, né? Então, essa história do Bonnie e Clyde é maravilhosa, é um filme clássico, pop, e esse musical aqui é da contracultura, vale a pena. Mesmo quem não goste do movimento hippie, mas é um filme espetacular. A história é maravilhosa, ganhou o prêmio de fotografia. Melhor Boa. fotografia, Oscar. Muito bem, esse Bonnie e Clyde, assim, é que hoje, né, com streaming, é difícil você achar filmes mais antigos, mas tenta dar uma pesquisada e cabeça que você achar um clássico. Isso aí é o filme que todo mundo assistiu da nossa geração e adorou esse filme, que é muito legal. E o Hair também, muito bacana.